Começa agora mais um Handball Magazine, onde centramos as atenções na quinta jornada do Campeonato Placar Handball 1 e na ronda 4 do Campeonato Primeira Divisão Feminina, que contou apenas com 2 jogos este fim de semana. Estivemos à conversa com o lateral português Diogo Silva, que aos 24 anos cumpre a segunda aventura internacional, desta vez na principal liga francesa, ao serviço do Aix-en-Provence por empréstimo do Futebol Clube do Porto. Olá, eu sou o Diogo Silva e estou no Handball Magazine desta semana. A quarta jornada do Campeonato Placar Handball 1 jogou-se praticamente na íntegra, à exceção do jogo entre Benfica e Marítimo, que já havia sido antecipado devido à participação dos encarnados no Campeonato do Mundo de Clubes. A norte do país, o Futebol Clube de Gaia recebeu e venceu o Adamaia e somou assim a segunda vitória na prova, agravando a série negativa do Clube Maiato para 5 derrotas consecutivas. O Adamaia esteve por cima do jogo na primeira parte e até liderou por 3 golos por diversas ocasiões, margem essa que se manteve ao intervalo. O Futebol Clube de Gaia entrou determinado na segunda metade, com melhorias em toda a linha, e conseguiu tomar as rédeas do jogo, chegando ao 21-19, a cerca de 5 minutos do fim. O Adamaia perdeu forças e os gaienses aproveitaram para fechar as contas em 24-22. O Sporting foi à avanca vencer por 26-33 e soube reagir a uns primeiros 20 minutos de equilíbrio, com a artística a contrariar todo o favoritismo contrário. Até à entrada para os 10 minutos finais da primeira parte, a vantagem leonina não dava para relaxar, mas depois a margem abriu para 7 golos, o que deixava os leões mais confortáveis na partida. Na segunda parte, o ritmo da equipa da casa caiu e o Sporting dilatou a diferença para 10 golos, vencendo pela 5ª vez consecutiva. O também invicto ABC Minho continua com a moral em cima ao conquistar a 5ª vitória, desta vez no terreno do Póvoa por 29-33. Tal como se previa, o jogo foi intenso e equilibrado em vários momentos, mas os bracarenses foram melhores na grande maioria do jogo e confirmaram os 3 pontos já depois de ao intervalo liderarem por 14-17. Nos outros jogos, o Futebol Clube do Porto passou sem dificuldades em Santo Tirso e venceu por 24-41. O Belenenses foi até Viseu derrotar o Académico por 24-26 e o Águas Santas recebeu e venceu o Vitória por 29-24. São 3 as equipas invictas que ocupam o pódio: Benfica, Sporting e ABC. Seguem-se Águas Santas e Futebol Clube do Porto. O Póvoa está na 6ª posição, Belenenses e Marítimo em 7º e 8º. O Futebol Clube de Gaia é 9º e o Vitória 10º. Ainda sem qualquer triunfo, nos 3 lugares do fundo estão Adamaia, Académico de Viseu e Ginásio Clube de Santo Tirso. A ronda 4 do Campeonato Primeira Divisão Feminina teve apenas 2 jogos este fim de semana, entre os quais a recepção do campeão nacional ao ABC Minho. O Benfica justificou o favoritismo e venceu por 44-22, reforçando assim a liderança da prova a par do Colégio de Gaia. As bracarenses fizeram frente à equipa da capital na primeira parte, mas a liderança pertenceu na grande maioria ao Benfica e ao intervalo o resultado marcava 20-13. Na etapa complementar, as investidas do ABC começaram a perder intensidade e o Benfica continuou a carregar, fazendo com que o resultado final atingisse números expressivos. O recém-promovido Gilianos somou a segunda vitória em 4 jogos no duelo em casa com o Clube de Handball de Lessa, por 26-19. O triunfo da equipa algarvia começou a ser construído na primeira parte e ao intervalo o placar registava 13-8. Com este resultado, o Gilianos ascendeu ao 3º lugar nesta época de regresso ao topo. A quando do fecho desta reportagem, o Benfica segue na liderança, o Colégio de Gaia é 2º, o Gilianos é 3º com 8, a Academia São Pedro do Sul e Arca Alpendurada estão com os mesmos 7 pontos, no 4º e 5º lugar. O Clube de Handball de Lessa é 6º, Madeira Sade e ABC Minho ocupam o 7º e 8º posto, respectivamente, e ainda sem vencer estão Maia Stars, Ciro 1º de Maio, Alavário Love Tiles e CS Madeira.
O Benfica iniciou a defesa do título da European League com uma vitória na ronda inaugural da fase de grupos, na Eslováquia, frente ao Tatran Prešov. Os encarnados até estiveram a perder por 3-1, mas depois de consumarem a reviravolta, seguraram uma margem de 6 golos ao intervalo. Na segunda parte, o Prešov ainda tentou reverter as contas, mas o poderio encarnado era evidente e o triunfo ficou fechado em 25-29. Também o Sporting entrou a vencer no grupo C, em casa, frente ao Alpla da Áustria. O jogo foi, na sua maioria, muito equilibrado e os Leões até estiveram a perder por 8-13, antes do intervalo chegar com uma igualdade a 18 golos. Os Leões cresceram no segundo tempo para se imporem na partida e já bem perto do final, Francisco Tavares confirmou a vitória, levando o pavilhão João Rocha ao delírio. O Águas Santas milanesa, em ano de estreia absoluta na fase de grupos de uma prova europeia, não teve a mesma sorte e acabou por perder em Espanha, diante do Pidaso Irún. A equipa do país vizinho mostrou mais argumentos, fruto também de uma maior experiência, e ao intervalo vencia por 16-13, margem ainda assim curta para que os espanhóis pudessem relaxar. No entanto, na segunda parte, o rendimento da formação lusa caiu ligeiramente e o Bidasoa aproveitou para fechar as contas em 35-26. Na rubrica 2 minutos, damos conta da vitória do Magdeburgo na final da Super Globe frente ao Barcelona de Luís Frade, por 41-39, em jogo emocionante que foi decidido apenas no prolongamento. Os alemães sagraram-se assim bicampeões do mundo de clubes e são agora a quarta equipa a vencer 2 finais consecutivas na história da prova, depois de Barça, Ciudad Real e Füchse Berlin. Olá, eu sou o Diogo Silva e estou no Handball Magazine desta semana. Foi assim um bocadinho quase à sorte. Um dos responsáveis do handball lá do colégio veio ter comigo e disse: tu és alto e tal, e és credinho ainda por cima. Tens que experimentar handball, vens cá fazer um treininho, ver se gostas. E pronto, e ficou. Gostei do treino, gostei do ambiente e fiquei. Na altura fiz o juvenis, mas ainda tinha idade iniciada, acho que eu depois quando passei mesmo supostamente para o escalão de juvenil, fui para o Porto. Acaba por não ser segredo que o colégio e o Porto têm uma ligação bastante forte, muito devido se calhar até à presença do professor Magalhães e ao papel dele também no handball do colégio, e pronto, e acabou por surgir de uma forma mais ou menos natural. Para mim o maior choque foi mesmo passar de um escalão de juvenis para começar a jogar séniores, mesmo que seja a segunda divisão. Era um salto enorme, jogar contra jogadores adultos já, com uma experiência completamente diferente, mas foi muito importante. Foi se calhar uma das fases mais importantes da minha carreira, pode-se dizer. Fiz meia época na segunda divisão no Porto B, depois fiz meia época no Ismael, a segunda metade da temporada, e essa foi a primeira experiência a 100% de primeira divisão. Então, há 2 anos no Avanca, em que principalmente o primeiro ano foi muito importante. Nós tínhamos uma equipa pronto para aquela que era a realidade do Avanca, uma equipa que estava a chegar à primeira divisão. Nós tínhamos uma equipa extremamente completa, em todas as posições tinha imensa qualidade, e portanto, tínhamos um treinador excelente também, o Martin, que sabe explorar muito bem e as qualidades dos jogadores jovens e o seu potencial. O Avanca tive todas as oportunidades e mais alguma, e foi muito importante, principalmente o primeiro ano. Foi um ano em que cresci imenso. Aos 11 anos foi a primeira vez que tivemos um estágio da nossa geração. Lembro perfeitamente em Rio Maior. Pronto, comecei o meu percurso nas seleções jovens, mas sim, foi aí que começou tudo mais a sério. A verdade é que depois, quando chegava a altura de jogar, quando chegava a altura de mostrar o que valíamos, não posso apontar nada a nenhum deles, era espetacular. Foram anos em que, lá está, a jogar com jogadores tão talentosos, com quem eu já joguei, por exemplo, com o Lionel, eu já jogava com ele desde essa altura do estágio de Rio Maior, desde que temos 11 anos, por isso são jogadores que já conhecia muito bem, tínhamos todos uma relação espetacular e isso passava para dentro de campo. Não, mas foi impressionante aquilo, nossa, com 17 anos fazer o que ele faz e com a confiança que faz, credo, quem me dera na altura. Acho que tem muita qualidade, acho que tem ainda mais potencial, espero que continue a trabalhar, continue a crescer e evoluir e mostrar
todo o valor que tem e todo o valor que o handball português tem também. Tive o Campeonato da Europa de Sub-20 lá na Eslovénia, que foi em Célia mesmo, no pavilhão deles. E pronto, nessa altura eles viram-me a jogar, vieram logo ter comigo no final do campeonato a dizer que estavam interessados, queriam que eu fosse para lá logo nessa época. E depois, na época a seguir, no final da época, pronto, falaram com o Porto disponibilizou-se a fazer esse empréstimo. E claro, para mim, apesar de ser uma realidade completamente diferente, de ser uma cultura diferente, ter que me adaptar, eu vi como um desafio, mais outro salto enorme. Primeira época na Liga dos Campeões, numa época em que ainda por cima joguei muito tempo, ia ter que assumir um papel importante numa equipa, pronto, histórica como a Célia, de qualidade, a jogar a Liga dos Campeões. Foi muito bom, muito importante para mim, foi mais um passo muito importante na minha carreira. É a primeira vez que jogo em Portugal, num dos clubes grandes, num clube que tem realmente notoriedade. As pessoas dão mais valor aos jogadores e conhecem mais os jogadores que jogam no Porto, jogam no Benfica, que jogam no Sporting. Por um lado, infelizmente, que continua a ser assim, a experiência que eu tenho tido aqui em França é completamente diferente, uma cultura diferente. As pessoas conhecem os jogadores das equipas todas, cada equipa tem a sua placa. E em Portugal continuamos a viver um bocadinho nessa questão dos três grandes e depois os outros. E acho que isso tem que mudar, acho que é um grande passo, um passo importante para o handball português dar. Eu lembro-me dele e o clube ter demonstrado interesse logo a seguir à minha primeira época de Porto, que eles falaram comigo na altura, pronto, sobre a possibilidade do empréstimo. E pronto, esta época, com as circunstâncias todas, acabou por se chegar a um acordo e para mim tem sido não tão bom como gostaria, porque gostaria de já estar a jogar e infelizmente ainda não é possível, mas sem dúvida que é uma realidade completamente diferente e é bom poder absorver um bocadinho dessa experiência, um bocadinho dessa cultura, mesmo estando de fora para já, mas consegue-se já perceber muito. Seguimos viagem até ao mundo das redes sociais. Pela primeira vez, Portugal recebeu a IHF Champions Cup de handball de praia e o Guerre de Lessa garantiu a medalha de bronze, alcançando a melhor classificação entre as 5 equipas portuguesas em prova. Luís Frado somou mais uma medalha ao serviço do Barcelona, apesar da final da Super Globe não ter o desfecho pretendido pelo pivô internacional português. O ASBECAM somou a 4ª vitória consecutiva na 2ª divisão francesa, diante do Volon-Velin por 27-20. Joana Rezende e Beatriz Souza foram as melhores marcadoras do jogo, ambas com 7 golos marcados. Cristiana Morgado acionou 4 e Jéssica Ferreira brilhou com umas impressionantes 19 defesas. O Pixagued de Miguel Martins perdeu frente ao Vesprem na 6ª jornada por 31-26, mas segue na liderança da Liga da Hungria. O central internacional português assinou 6 golos. O Atlético Guardés, que segue invicto em casa, mas que ainda só tinha perdido fora de portas, empatou a 31 golos no terreno do Aula Valladolid e segue no 5º lugar da Liga Espanhola. Sandra Santiago marcou 8 golos e Patrícia Lima assinou 2. Aqui, o agradecimento dos jogadores do Melsungen, onde atua André Gomes, aos adeptos da equipa alemã pelo apoio na vitória caseira diante do Wetzlar por 21-19. O português marcou 3 golos. Há um nome português no top 10 de melhores golos da jornada 7 da Liga Asobal de Espanha. Esta rosca vistosa de João Pinto, ainda assim, não evitou a derrota do Ainat Asuna em casa frente ao Puente Renil por 28-29. E esta defesa de Nicola Portner do Magdeburg frente ao Barcelona, para além de fantástica, foi decisiva. O guardião de 28 anos parou desta forma o livre de 7 metros do sueco Hampus Vane, já bem perto do fim do prolongamento da final da Super Globe, em que os alemães fizeram a festa. É assim que nos despedimos. Obrigado mais uma vez pela preferência. Tenha uma boa semana.